Amém. Irmãos, continuando a nossa pregação expositiva no livro de Marcos, Marcos capítulo 9, do versículo 42 ao versículo 50. Marcos capítulo 9, do versículo 42 ao versículo 50. Versículo 42. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tente sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Maravilhoso Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de aprender um pouco mais do seu santo Evangelho, Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos compreender, Senhor, que nós possamos, acima de tudo, Senhor, praticar o santo ensino, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. À primeira vista aqui, irmãos, essas palavras parecem ser um alerta aqui contra maus tratos a crianças, mas aqui no caso não é o caso. Quando Jesus falou de pequeninos, ele estava se referindo a crentes comuns, né? O próprio texto aqui diz crentes, e ele estava se referindo então a crentes da igreja, crentes comuns, cristãos adultos. Jesus advertiu que sobre as pessoas que pelo mau exemplo na igreja fazem alguns tropeçarem. E esse aqui é o exemplo que o Senhor está dando para nós. E as pessoas que assim agem se expõem a um grande castigo do Senhor. Ele mostrou quão sério esse assunto era, fazendo uma comparação terrível. Seria melhor que essa pessoa ela fosse arrastada para o fundo, né, do mar, por uma pedra de moinho pendurada no pescoço, né? E um exemplo muito sério que o Senhor Jesus aqui nos dá. No Israel antiga, era uma sociedade agrária, e a coisa mais importante para eles eram os grãos. Esses grãos, eles eram moídos por pedras gigantescas, né? Pedras grandes, para produzir ali então a farinha. A pedra de moinho, ela era tão grande, tão pesada, que era necessário, no caso, usar animais para transportá-las, né? Porque homens não eram suficientes para poder tropeçar, né? Para poder levar, né? No caso, transportar essas pedras. E Jesus nos diz aqui que aquele que fizer os crentes tropeçarem seria culpado de um pecado tão grave, que seria um julgamento de ter essa pedra gigantesca, essa pedra grande, tão pesada, anexada ao pescoço e ser lançado no fundo do mar. Muito significante e muito profundo aqui o que o Senhor Jesus, esse ensinamento do Senhor Jesus. E é importante nós entendermos algo aqui. Existem duas formas
né, de nós fazermos, né, os irmãos tropeçarem, ou duas formas de nós escandalizarmos as pessoas. E esse é um ensinamento muito importante, irmãos, que nós devemos entender, porque uma delas é positiva, né? Uma é positivo, e todo cristão fiel, num certo ponto, ele vai escandalizar pessoas sem ter a intenção de escandalizar. Porque, obviamente, a nossa intenção é que todos fiquem na igreja. Então, todos nós zelamos pelas vidas dos irmãos e queremos que todos os irmãos fiquem na igreja. Mas, se nós formos totalmente fiéis à Bíblia e falarmos, e agirmos, e exortarmos como o Mestre Senhor Jesus diz, certamente, assim como Ele fez, nós também escandalizaremos pessoas. E nesse sentido, é o próprio Deus que tira e acrescenta as pessoas que são escandalizadas na igreja desta forma. E a igreja não deve mudar o seu pensamento fiel ao Evangelho, mas a igreja e os membros da igreja do Senhor Jesus devem ser fiéis ao Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui não é esse tipo de escândalo, porque esse tipo de escândalo todos nós iremos, né, causar se nós formos fiéis. Porque Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, foi um escândalo para as pessoas. E nós devemos continuar pregando a mensagem escandalosa do Evangelho da cruz de Cristo, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos, mas poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Esse aviso é muito sério. Outra coisa, quem aqui, meus irmãos, nunca escandalizou alguém? Quem aqui que nunca escandalizou alguém? Se alguém aqui disser que nunca escandalizou alguém, né, essa pessoa está mentindo. Nesse sentido, né, de pureza, de controle das palavras, de uma teologia impecável, quem que nunca errou, né? Quem que nunca cometeu, na verdade, um pecado, né, além do nosso maravilhoso Senhor Jesus? Mas aí, como que nós fazemos? Mesmo sem a gente querer, a gente, como pessoas falhas, uma hora ou outra, nós também vamos escandalizar as pessoas de uma forma não legal, porque nós somos falhos. Nós iremos, uma hora ou outra, escandalizar alguém, sendo no nosso trabalho, sendo na nossa igreja, sendo nas nossas casas, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, né? Nossos filhos que, por sinais, estão sempre atentos, né? Olhando para o papai e para a mamãe, né? Que nós estamos fazendo. Como que a gente faz, irmãos? Né? Como que a gente faz? O cristão erra e o cristão, ele pede perdão pelos seus erros e sempre tentando mudar a forma como nós vivemos. Nós iremos errar, mas nós devemos reconhecer os nossos erros. Nós devemos liberar perdão. Nós devemos buscar o perdão quando nós erramos. Você pode até escandalizar alguém, mas você não vai permitir que aquela pessoa fique escandalizada, porque você vai buscar consertar o erro. Irmãos, a própria Bíblia nos diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Quem disser que não erra, que não peca, que não tropeça é mentiroso, incluindo eu e todos nós aqui. Então, essa é uma realidade. Não existe santarrão que não erra, perfeito. Perfeito é somente o Senhor Jesus. E esse aviso do Senhor Jesus aqui nos coloca uma carga em todos nós na igreja, para que nós venhamos fazer o que é correto. Principalmente líderes que se expõem mais. Pastores, professores e outras pessoas em posição de autoridade. Devemos ter muito cuidado para não fazer os irmãos tropeçarem na fé. Infelizmente, muitos hoje não parecem respeitar essa advertência. Todos os dias, em muitas igrejas, né, nos nossos seminários, nas redes sociais, pessoas são escandalizadas por absurdos antibíblicos que são ensinados por muitos líderes
evangélicos. E isso tem feito muita gente tropeçar e desanimar na fé. É até complicado nós pensarmos nisso, mas o falso mestre, que a Bíblia na verdade chama de lobo devorador, a Bíblia chama de inimigo da cruz de Cristo, o apóstolo João chama de anticristos. Note bem o teor de como a Bíblia trata essas pessoas. Anticristos. Existe o personagem anticristo, né, de Apocalipse, mas João fala sobre, já existe no mundo anticristos. São falsos profetas, que pregam um falso evangelho. E é terrível pensar sobre o fim que essas pessoas terão, de acordo com o que a Bíblia ensina. Esses dias eu estava conversando com um irmão, que faz parte de uma igreja, onde ele fazia parte, onde as pessoas distorciam, né, muita coisa que a Bíblia faz, né, e aquelas pessoas pregavam um outro evangelho, que engana. E aqui nós vemos, né, ai daquele que induzir um dos meus pequeninos ao erro e fazer eles tropeçarem. Ai daqueles que estão ensinando um falso ensino, que vai contra a Bíblia. Ai deles. E Jesus então passou a dar uma série de advertências aqui no versículo 43. Ele disse: se a tua mão te faz tropeçar, corta ela fora. É melhor para você entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, né, onde o fogo nunca se apaga. Aqui nós temos uma imagem terrível do inferno. E da mesma forma, no versículo 45 ele fala, agora se revendar os pés, né? Ele disse: se o seu pé te faz tropeçar, corta ele fora também. É melhor você entrar na vida aleijado, né, do que tendo os dois pés ser lançados no inferno. E mais outra advertência nós vemos no versículo 47. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. É melhor você entrar no reino dos céus com um olho só, do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. No ano passado, meus irmãos, eu li um livro bem interessante, que chama Memórias de Sandfield, né, que ela foi escrita pela mulher do Dr. Martin Lloyd Jones, a Bethlehem Lloyd Jones. E ela conta a história de como foi o início do ministério do pastor Lloyd Jones no país de Gales. E ela contou uma das situações mais macabras que ela presenciou. Ela disse que naquela igreja existia uma irmã muito misteriosa, que ela ia com um tapa-olho, né, na igreja. E um dia todo mundo tinha medo dessa mulher na igreja. E um dia ela encontrou com essa mulher na rua, a mulher chamou ela para tomar um café, né? E ela foi na casa da mulher, né? Foi tomar um café com ela, morrendo de medo, né, da mulher. E ela contou para ela que ela arrancou um dos olhos dela, porque ela achava que o olho dela fazia ela pecar, né? Certamente uma das coisas mais macabras que a mulher do Martin Lloyd Jones viu, né, foi porque ela leu essa passagem aqui. E ela mesmo arrancou um dos seus olhos, porque ela viu que os olhos dela faziam ela pecar contra o Senhor. Irmãos, vou ser bem franco aqui. Se nós tivermos que arrancar os olhos, porque eles nos fazem pecar, vai ficar todo mundo cego, irmãos. Todo mundo cego. Vai todo mundo cortar as mãos, vai todo mundo cortar os pés, só vai ter aleijado no mundo e cego. Essa é a grande verdade. Nós precisamos entender alguns fatos históricos a fim de apreciar o modo como essas palavras impactou os ouvintes da época de Jesus e como deveria impactar a gente também. O Velho Testamento declarou que era um pecado grave para as pessoas desfigurarem os seus próprios corpos, que nós vemos em Levíticos capítulo 19, versículo 28. Então não é a vontade de Deus que nós venhamos fazer isso. Ao contrário dos gregos, né, que desprezava todas as coisas físicas, os judeus colocavam um grande valor no corpo, no bem-estar do nosso corpo, né? Na mente dos judeus, as mãos, os pés, os olhos, as outras partes do corpo foram presentes e é um presente de Deus para nós. É um grande presente.
No entanto, Jesus disse que seria melhor cortar a própria mão do que ir para o inferno. Jesus claramente estava dizendo aos ouvintes que a desfiguração do corpo é melhor do que passar a eternidade no inferno. E é nesse sentido aqui, e que tudo o que é mais precioso para nós não vale a pena, em comparação com o reino de Deus, em passar a eternidade com o nosso maravilhoso Senhor Jesus. Simplificando, meus irmãos, a pior calamidade que pode acontecer a qualquer ser humano é ir para o inferno. Pior coisa que pode acontecer. Você não precisa arrancar os seus olhos, você não precisa cortar as suas mãos, você não precisa cortar os seus pés, mas fugir do que te faz pecar contra o Senhor. E entender que a pior calamidade não é a desconfiguração do corpo, mas passar a eternidade longe de Cristo, passar a eternidade no inferno. Em gerações anteriores, era muito normal os pregadores pregarem sobre o fogo e o enxofre, advertindo seus rebanhos sobre os perigos do inferno. As pessoas, hoje em dia, já não temem mais ir para o inferno. Jonathan Edwards, que era um especialista sobre o assunto, disse que os pecadores não arrependidos, eles não vão escapar do julgamento de Deus. Corações duros, que ao invés de se arrependerem, sentem uma falsa sensação de segurança. Eles pensam, Deus não me castigou ainda, então obviamente toda essa conversa de castigo eterno é apenas uma tática de medo, sem correspondência com a realidade. Muitas pessoas pensam assim, muitos ditos cristãos. E aí, muitos em nossos dias, apoiados por esses que suavizam o Evangelho, nem acreditam que o inferno existe. Irmãos, parece até uma coisa irreal, mas é uma grande realidade dentro das igrejas. Hoje em dia tem muitos evangélicos que não acreditam que o inferno existe. Existem igrejas até que é proibido falar de inferno. Eles não gostam dessas palavras. Falar de pecado, falar de inferno, essas coisas não. Não pode não, vamos falar só do amor. Amor é o que importa. Vamos entender uma coisa. Mesmo que Jesus é considerado como a fonte do amor, e o próprio amor em pessoa, Jesus é a fonte de grande parte das informações bíblicas acerca do inferno, acerca da doutrina sobre o inferno. E notem que é Ele mesmo que está falando aqui, é o próprio Senhor Jesus. Não só isso, Jesus falou mais sobre o inferno do que Ele falou sobre o céu. Essa é uma realidade. E hoje em dia, não é nem do céu que as pessoas têm falado mais. O que se mais tem falado em grande parte das igrejas evangélicas é como viver bem aqui nessa terra. Como que vai ficar a minha vida aqui? Como está o meu bem-estar? Como está o meu ego? Céu? Ninguém mais está interessado em céu. Está tão bom as coisas aqui na terra. Para que a gente quer sair daqui? Para que a gente vai falar de céu? Jesus voltar, deixa ele quietinho lá onde ele está. E se Jesus voltar amanhã, vai estragar os planos de grande parte dos projetos dos líderes evangélicos, de grande parte das igrejas dos nossos dias. É tanta bênção para conquistar, é tanta coisa para ser conquistada, tanto triunfalismo nesse mundo passageiro, que não há mais espaço para o mundo vindouro, para o céu. A palavra Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus, não se ouve mais, irmãos. Esses hinos, eles foram substituídos pelas músicas evangélicas que falam do meu eu, do meu ego. Eu sou mais precioso do que o ouro de Ofir. Eu sou raridade. Eu sou o centro. Gira em torno dessas coisas. Não é mais ele, é eu sou. Eu sou do meu reino, a minha conquista,
e não é mais sobre o reino do Senhor Jesus. A igreja, meu irmão, se a igreja realmente quisesse que Jesus voltasse, eles pregariam isso. Mas isso não é pregado mais. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo 4,8. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A sua vinda. Vocês conseguem ver? Os que vão estar lá são os que anseiam a vinda, que anseiam a volta do Senhor Jesus. E essa é a minha pergunta, meus irmãos. Nós realmente ansiamos a volta do Senhor? Você quer que Ele volte amanhã? Volta logo, Jesus. Eu não quero mais ficar nesse mundo, não. É assim que nós temos pensado. É assim que o nosso coração sente. Os que não têm seus corações nestas coisas, meus irmãos, é um grande perigo. Por isso que incentivar um evangelho terreno, triunfalista, é incentivar as pessoas a irem para o inferno. Agora, a igreja não prega mais sobre céu. O evangelho pregado em grande parte das igrejas é um evangelho terreno, que se baseia nas coisas desse mundo. E por sua vez, biblicamente falando, é um evangelho anátema, é um evangelho maldito, que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se o céu não tem mais espaço nas pregações modernas, o inferno então também não pode mais ser citado. É por isso que o inferno não é mais citado nas igrejas. Inferno? Não pode pregar essas coisas feias, não. Vai machucar o ego dos irmãos. E assim, muitos em nossos dias já não acreditam mais que existe o inferno. Mas da mesma forma que a palavra de Deus é atual e viva, o inferno será tão quente e terrível como ela mesma descreve. Nós muitas vezes escrevemos situações de calamidade como situações infernais, não é isso que nós dizemos? Quando uma coisa está muito ruim, nós falamos que situação infernal, né? Pessoas que tenham sido expostas a guerras, muitas vezes dizem: a guerra é um inferno. Da mesma forma, as pessoas que passaram por aflições, às vezes elas dizem: a minha vida tem sido um inferno aqui nessa terra. E eu certamente não quero desmerecer, meus irmãos, os horrores da guerra e os sofrimentos que muitas pessoas têm passado. Mas aqueles que fazem tais comentários, eles não têm a mínima ideia sobre a realidade do inferno. A pessoa que está sofrendo o pior sofrimento neste mundo ainda goza de uma grande medida de coisas boas que são dadas pela graça de Deus. Por outro lado, a pessoa no inferno era totalmente removida da misericórdia de Deus. E essa é uma experiência que eu não desejo a ninguém. É a pior coisa que pode acontecer a alguém. É melhor que a pessoa nem tivesse nascida. Muita gente pergunta se o inferno é um lago de fogo literal, como é descrito em Apocalipse 19, ali, Apocalipse 20, 21. É difícil nós respondermos isso, irmãos. Nós apenas saberemos quando, estivermos lá. Mas levando em consideração que a Bíblia usa bastante simbologia, linguagem simbólica e figurativa, pode ser que sim. Pode ser que seja literal. Quando a gente fala, as pessoas gostam, Puxa, ainda bem, que o lago de fogo pode então não ser literal, As pessoas ficam com medo. E a Bíblia usa uma série de imagens horríveis para o castigo eterno, do qual o lago de fogo é uma só. No entanto, na maioria dos casos, quando usamos a linguagem simbólica ou figurativa, a realidade que nós estamos descrevendo, ela é tão intensa como o exemplo citado. Por mais que possa não ser aquilo, o que está sendo descrevido é tão intenso quanto o exemplo citado. Por isso não devemos aliviar as terríveis realidades do inferno. A Igreja Católica ela faz isso, com a
invenção do purgatório, né? Com a possibilidade de você redimir ainda depois de morto. Nós evangélicos sempre criticamos o purgatório, né? Por não haver nenhuma base bíblica nele. Mas de uma forma diferente, muitos evangélicos também aliviam as terríveis realidades do inferno, achando que tudo vai acabar em pizza e que o inferno provavelmente não exista. Muitos também perguntam: o inferno é simplesmente a ausência de Deus? Né? Isso aqui é bem interessante, essa pergunta. É verdade que uma coisa terrível é ser separado de Deus. Por um outro lado, meus irmãos, não há nada mais que o pecador do inferno prefira do que a separação de Deus. Notem bem isso. O pecador condenado, na verdade, ele odeia Deus e não quer nada com Deus. O que faz o inferno tão terrível para o condenado não é a ausência de Deus, é justamente a presença de Deus. Deus está no inferno também, né? Mas ele vai estar no inferno com a sua ira. Ele mesmo vai colocar as pessoas no inferno. É uma coisa terrível nós cairmos nas mãos do Deus vivo. É o que nós vemos em Hebreus 10, 31. Não existe lugar que Deus não esteja, irmãos. Esse negócio que Deus não vai estar no inferno, lógico que Ele está, irmãos. Deus está em todos os lugares. Só que no inferno Ele vai estar com ira, com a sua ira santa. Ele vai estar no céu, por um outro lado, exercendo a sua misericórdia. Da mesma forma que Ele vai estar no inferno, exercendo a sua justiça. Mas o inferno, então, já existe? O inferno ele vai ser inaugurado? É outra pergunta que as pessoas fazem com frequência. O céu e o inferno serão, na verdade, inaugurados na consumação, irmãos, na volta do Senhor Jesus. Claramente, nós temos o arrebatamento da igreja, né? Onde nós, que já morremos, né? As pessoas que já morreram, ou nós, se estivermos morrido quando Ele voltar, nós seremos arrebatados juntamente com as pessoas, né? Os crentes que estão na terra. Então nós teremos aquela cena maravilhosa, né? Onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus, o nosso maravilhoso Senhor, é o Senhor. Todas as gerações, todos que passaram, todos os demônios, principados, potestades, crentes, não crentes, todo mundo vai dobrar o joelho perante o Senhor Jesus. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Que cena maravilhosa essa, né? Nós vemos em Coríntios capítulo 15. Vai ser algo maravilhoso. E a igreja do Senhor morará com Ele por toda a eternidade. Já Satanás e seus anjos e os ímpios serão lançados no inferno. Agora, vemos na Bíblia que quando nós morremos em Cristo, há um lugar de descanso imediato e tormento também, né? Uma vez que o inferno ainda não foi inaugurado. Lemos no início do culto, né? A história do rico e Lázaro, que muitas pessoas dizem que é uma parábola, mas na verdade não é uma parábola. Notem que o texto começa dizendo que havia um rico que se vestia. Jesus está contando uma história. Se olharmos também a linguagem do apóstolo Paulo em dizer que ele queria estar com Cristo porque é muito melhor, né? É muito melhor estar com Cristo. O próprio Senhor Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ou seja, quando morremos, já estaremos na presença de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos, onde o Senhor levará os que já morreram nele, junto com os crentes que ainda vivem, né? Naquele grande dia, todos nós estaremos juntos para passarmos toda a eternidade com o Senhor Jesus. Antigamente, meus irmãos, muita gente acreditava na teologia de que todos irão dormir até a inauguração do céu e do inferno. Essa é uma teoria até que muitos dos nossos dias acreditam. Hoje, eu
que é quase unanimidade, eu digo, entre os teólogos reformados, que não é assim. Agora, se você acredita na teoria dos que vão dormir, também não tem problema, irmãos. Não tem problema. O importante, na verdade, é nós vivermos, né, com Cristo e nós morrermos em Cristo. Porque de uma forma ou de outra, nós um dia estaremos com o nosso Senhor. Uma outra forma de pensar, que nos últimos anos muitos têm pregado isso, né, por alguns, né, uma linha em favor da aniquilação. Essa doutrina, ela diz que quando um pecador que não é redimido morre, ele é apagado da sua existência. Sua punição consiste em perder a grande alegria da vida eterna na presença do Senhor Jesus. Isso seria, então, o inferno para os que defendem tal doutrina. Se essa doutrina é verdadeira, meus irmãos, na verdade ela vai contra a Bíblia, né? Não é isso que a Bíblia diz, né? Contra essa visão é a ideia bíblica de que o inferno não tem um ponto final no tempo, que a punição vai durar para sempre. Muitos perguntam, mas como que Deus pode ser bom se Ele permite que as pessoas sofram seu castigo para todo sempre, né? E a resposta, meus irmãos, ela é muito simples, muito simples. Deus é bom sempre, da mesma forma que Ele é santo sempre, e da mesma forma que Ele é justo sempre, e sempre irá exercer a sua justiça com perfeição, quando a sua santidade for afrontada pelo pecado. E só escaparão da justiça de Deus, sabe quem? Quem crer no Senhor Jesus e entregar a sua vida para Ele. E é exatamente por isso que nós pregamos o Evangelho da Cruz, para que as pessoas se arrependam e coloquem a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o único caminho que leva à vida eterna. Devemos colocar a nossa confiança, crer no Senhor Jesus e entregar as nossas vidas para Ele. O único caminho, irmãos. Precisamos entender uma coisa: Deus se ira contra o mal. Ele se ira por um motivo: porque Ele é santo. Ele é santo. O pecado afronta a santidade de Deus. E a única resposta do Deus Santo para o pecado é a sua justa e perfeita justiça. Mas como assim? Deus então vai punir os ímpios e isso é perfeição? Sim. Vindo de Deus, sim. Vindo do homem, não. O homem é corrupto, irmãos. A justiça do homem é imperfeita, mas já a justiça de Deus é perfeita e santa. Uma coisa importante e crucial que todos devem entender: Deus não ignora o pecado humano, Ele não ignora o pecado, não ignora o mal. Ele não pode fazer isso e negar a sua santidade quando é afrontado pelo pecado. Portanto, mesmo que o inferno fosse o meu destino, irmãos, que ele fosse o meu destino, eu não teria nenhum direito de reclamar. Claro, eu ficaria arrasado e aterrorizado. Mas eu sei que se Deus me enviasse para lá, Ele seria perfeitamente justo em fazer isso. Perfeitamente justo. Porque Ele é justo sempre. Ele faz tudo perfeitamente bem e correto. É por isso, meus queridos irmãos, que todo homem que por natureza está separado de Deus deve se agarrar à cruz de Cristo. A minha única esperança e a sua de escapar da ira vindoura é Jesus Cristo. Somente Cristo pode nos livrar da ira vindoura. E é por isso que nós pregamos o Evangelho da Cruz, para que o homem pecador se arrependa. E aqui um ponto que muita gente não entende. Muitos acham que Deus enviou Jesus para nos salvar do diabo. Ele enviou Jesus para nos salvar do diabo. Isso é um engano, na verdade, irmãos. Essa
é a lógica. O bem contra o mal, né, que as pessoas acham, né? Deus contra o diabo. Estamos falando do bem contra o mal, mas não é do diabo que Deus vai nos livrar, mas da própria ira de Deus, da própria ira dele. Muita gente fica abismado quando ouvem o que eu estou dizendo agora, mas com toda sinceridade, se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, primeiro que você não entendeu quem é Deus, e depois você não entendeu quem você é, e outra, você não entendeu o porquê que Deus enviou Jesus. Essa é a base do cristianismo, irmãos, que nós devemos entender, e que tem sido perdido pela teologia da prosperidade nos nossos dias, triunfo terreno. As pessoas têm perdido a base bíblica e já não entendem mais nada. Não entendem mais nada. Entendam isso, meus queridos irmãos. Deus enviou Jesus para nos salvar da ira santa dele, que é afrontada pelo pecado que habita em todo ser humano que já nasceu nessa terra. E os seus pecados, né, foram punidos, né, os eleitos, os que creem, foram punidos em Cristo Jesus. Os pecados, na verdade, irmãos, serão punidos de duas formas. Aos que creem em Jesus, os seus pecados foram punidos em Cristo. Aos que não estão em Cristo, serão punidos no inferno. Essa é a realidade bíblica. Portanto, se o seu pecado faz um dos pequeninos de Deus tropeçar, seria melhor para ele se uma pedra de moinho fosse amarrada ao redor do seu pescoço e ele fosse jogado ao mar. Ou se o olho, as mãos, os pés, os vícios, as riquezas desse mundo, as amizades te fazem tropeçar, arranquem essas coisas das suas vidas. Arranque da sua vida a maledicência. Ao invés de ficar maldizendo, reconcilie, libere perdão, arranque a falta de perdão da sua vida. Maridos que não perdoam esposas, esposas que não perdoam os seus maridos, que guardam mágoa do marido. Irmão da igreja, que como Paulo diz, ficam se devorando. Olha o que Paulo diz, ficam se devorando. Busque a paz e arranque da sua vida a amargura, o rancor. É melhor entrar no céu sem essas coisas do que ficar com essas coisas rumo ao inferno. Porque sem santidade, meus queridos irmãos, ninguém verá a Deus. Ou seja, sem obediência, ninguém verá a Deus. E para isso que Jesus está nos chamando no versículo 50 aqui. Nos chama para uma obediência radical. O sal é bom, mas se o sal se torna, sem o sabor, como que ele vai, voltar a ser salgado de novo, a salgar novamente? Tende sal em vós mesmos e estar em paz uns com os outros. Nos dias em que não existia geladeira, irmãos, o sal era bom, porque era um conservante amplamente utilizado para alimentos. Quimicamente, o sal, cloreto de sódio, é muito estável, e não se degrada facilmente. Mas às vezes o sal que era recolhido do Mar Morto era misturado com gesso. Se não for devidamente processado, ele poderia perder a sua eficácia como um conservante e se tornar insípido, como nós vemos em Lucas 14:34. E como não poderia mais salgar, se tornaria inútil e deveria ali no caso ser jogado fora. Assim aqui, meus irmãos, a ordem de Jesus é: tende sal em vós mesmos. É um chamado à obediência radical, a uma vida santa preservada pela justiça. Ele então deu aos seus discípulos uma aplicação prática direta, ordenando que eles estejam em paz.
Estejam em paz uns para com os outros. O diabo, meus irmãos, tenta separar a igreja com inimizades, com brigas. E Jesus nos chama à paz, nos chama à reconciliação. Nunca deixe algo pendente com alguém, meus irmãos. Nunca deixe. Se nós somos cristãos genuínos, devemos ter isso em mente. Nunca deixe algo pendente. Nunca deixe uma inimizade. Nunca deixe uma briga pendente com ninguém. Porque a ferida cresce, irmãos. A ferida cresce. A mágoa cresce. E pode se tornar uma bola de neve na igreja, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Somos chamados à paz, irmão. Todos os cristãos, nós somos chamados para ter paz. Devemos ser obedientes e entender as advertências do nosso bom mestre, do nosso Senhor Jesus. Como Jesus emitiu suas advertências sobre o inferno, citando Isaías 63, 24, ele disse que o inferno é um lugar onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essa é uma linguagem simbólica que pinta um quadro de tormento incessante e que tem uma conexão interessante e instrutiva para a história judaica. No antigo Israel, durante os reinos de Acaz e Manassés, no reino do sul de Judá, o povo ali, eles se envolveram em uma das piores idolatrias, num dos piores paganismos de todos, que era o sacrifício de crianças, né? Eles botavam fogo nas crianças e ofereciam ao deus pagão Moloque. E esses sacrifícios ocorreram em um lugar profundo ao sul de Jerusalém. Aquele barranco veio a ser chamado de Guiena, uma transliteração portuguesa da forma grega de uma palavra aramaica. E esta prática de sacrificar crianças foi firmemente condenada pelo profeta Jeremias e foi finalmente interrompido pelo rei Josias. Para se certificar de que eles não recomeçassem a idolatria novamente, Josias ali procurou profanar o lugar onde esses sacrifícios eram feitos e transformou ali num lugar, um grande lixão, um grande depósito ali de lixo na cidade. E o lixo da cidade, incluindo as carcaças dos animais, ali no caso, os cadáveres de criminosos, tudo que era tranqueira, era jogada naquele enorme lixão. E assim as imagens de Isaías 66, aqui citada por Jesus, é uma imagem desse terrível lugar, que eventualmente se tornou inferno. E no inferno, o verme não morre, porque o corpo nunca será consumido. No inferno, o fogo nunca se apaga, ou seja, o tormento é constante. Com os usos dessas imagens, irmãos, horríveis, eu já estou finalizando, Jesus deixou claro que o inferno é um lugar terrível. Na verdade, é muito melhor cortar a mão, é muito melhor cortar o pé, é muito melhor arrancar um olho do que ir para esse lugar. Não é nada pior do que a morada dos ímpios condenados no inferno. Pela mesma razão, é claro, que não há lugar mais maravilhoso, lugar mais bendito, lugar mais abençoado que a morada dos remidos no reino do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Alguma vez você já se perguntou onde você estará em 100 anos? Acredito que todo mundo já pensou, né? Eu já estou nos meus 40 e pouquinho, já estou caminhando já, né? Daqui a pouquinho não estou mais aqui, né? Onde nós estaremos daqui 100 anos? Você vai estar em algum lugar e você estará consciente. Você estará consciente. E duas opções apenas, meus queridos irmãos. Ou você estará entre os condenados, ou você estará onde a alegria nunca termina e a felicidade ela é eterna, onde os seus olhos vão contemplar a bela visão da beleza do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos pelo teu Evangelho, Senhor, que nos alerta, Senhor, que tu és um Deus santo, Senhor, e que nos chama, Senhor, para estarmos junto com o Senhor, que nos chama, Senhor, ao arrependimento, para que nós possamos, Senhor, quebrar, Senhor, não estar mais separados do Senhor, Pai, para que nós possamos entender essa lição importante, Senhor, esses avisos, esses alertas que o nosso Senhor Jesus nos manda, Senhor, e que nós possamos entender, Senhor, nos apartar do mal e seguir a santidade, seguindo o nosso maravilhoso Senhor. Nos ajude, Senhor, a seguir dessa forma, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor, nos ajude de sabedoria, Pai, para que nós possamos pregar o Seu Evangelho a toda criatura, Senhor, para que pessoas venham a se arrepender, Senhor, e entregar as suas vidas ao nosso maravilhoso Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.